Meus amigos, meu cordial bom dia a todos. Mais uma vez, professor Marco Antônio aqui com os senhores. Hoje, nessa última aula antes do carnaval, que esse ano está meio prejudicado, mas de qualquer maneira dá para a gente descansar um pouquinho. Eu vou aproveitar essa aula hoje para comentar as questões do teste que vocês realizaram essa semana. Vou comentar as 3 questões de geometria analítica que caíram no nosso teste. E ao final, após esse comentário, eu vou ensinar aos senhores um assunto que, na verdade, ele é pertinente a outra parte da matemática do segundo ano, matemática dada pela tenente Priscila. Só que eu preciso desse ensinamento para o que eu vou ensinar ainda a vocês de geometria analítica. Eu preciso já, então não posso esperar até a tenente chegar. Quer dizer, eu vou ensinar superficialmente para vocês a chamada regra de Sarros, que calcula o determinante de terceira ordem. Depois então a tenente vai aprofundar, tá certo? Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá então às questões? Vamos então mostrar aqui a primeira questão do nosso teste, que diz assim: você tem uma figura com 3 circunferências de raio igual a 1. E um triângulo ABC equilátero. Esse triângulo é equilátero. O círculo de centro A é tangente ao eixo de Y e tangente ao círculo de centro E, que por sua vez é tangente aos 2 eixos coordenados. Já o círculo de centro C é tangente ao eixo de X e tangente a esse círculo de centro E. O triângulo ABC equilátero pede-se a ordenada do vértice B. A ordenada não, a abscissa, desculpe. A abscissa do ponto B. Ok? Como é que você tinha que fazer isso? Observe. Primeira providência é você definir as coordenadas do ponto A e do ponto C. Como essas circunferências são tangentes e o raio delas é igual a 1, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, o ponto A tem a abscissa 1 e a ordenada 3. Não é difícil enxergar isso. Já o ponto C é um raciocínio análogo. 1 mais 1 mais 1, a abscissa é 3 e a ordenada que é 1. Então está aqui, ó, A1, 3 e C, 3, 1. Sobre o ponto B você nada sabe. Você só sabe que ele é vértice de um triângulo equilátero. Só que aqui, amigo, já temos condições de determinar a medida do lado do triângulo. Só fazer a distância de AC. A distância de AC, 3 menos 1 ao quadrado, 1 menos 3 ao quadrado, você vai dar raiz de 8. Então AC é igual a B, igual a BC, que eu não escrevi aqui, mas também mesma coisa. Tá certo? Partindo dessa linha de raciocínio, como a B é igual a BC, eu vou expressar isso em função de XY, primeiro para A, depois para C. Então ficou assim, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Ora, porque eu estou querendo buscar uma relação entre x e y. Se eu conseguir uma relação entre x e y, eu mato o problema. Desenvolvi aqui o primeiro, desenvolvi o segundo, idem para o segundo membro da equação, e aí me possibilitou cortar um monte de coisa. x2, 1, y2, 9, x2, 9, y2, 1. O que sobrou? 4x igual a 4y. Ou seja, a abscissa é igual a ordenada. E então esse ponto faz parte da bissetriz dos quadrantes impares. Se você conseguisse enxergar isso
através de semelhança de triângulo, também seria válido. Perceber que esse ângulo aqui é de 45, esse aqui, ó. Aí você tinha que usar seus conhecimentos de geômetra. Pois bem, descobri a relação que me interessava, x igual a y. Eu já sei a medida do lado, raiz de 8. Ora, agora é só aplicar. Vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais x menos 3 ao quadrado, né? Porque x é igual a y, igual a raiz de 8. Ou seja, eu usei a distância de A para B. Isso aqui me jogou numa equação de segundo grau, ó. Ficou 2x2 menos 8x mais 2, x2 menos 4x mais 1 igual a 0. Delta é igual a 12. Isso vai dar 4 mais ou menos raiz de 12 sobre 2. Simplificando, eu tenho 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Então, é porque nós temos dois triângulos nessa condição. É verdade, nós temos dois. Mas pela figura, o que nos interessa é esse aqui, porque o outro estaria aqui, né? 2 menos raiz de 3 seria um ponto aqui. É um rebatimento desse erro. Mas a resposta é essa aqui. Tudo bem? 2 mais raiz de 3 é a nossa resposta. Vamos ao segundo exercício. O segundo exercício fala o seguinte: num plano cartesiano, considere os dois pontos distintos P e Q, ambos obedecendo a seguinte propriedade: o dobro do valor numérico da ordenada é igual ao valor numérico da abscissa mais uma unidade. Se no ponto P a abscissa é igual ao quadrado da ordenada e no ponto Q a ordenada é igual ao quadrado da abscissa, é correto afirmar que o segmento AB mede em unidade de comprimento. Eu chamo sua atenção para o seguinte: ambos obedecendo a seguinte propriedade, tanto P quanto Q obedecem a essa propriedade aqui, ó. 2y é igual a x mais 1. Isso é fundamental para resolver nosso problema. Repare. Vou escrever aqui: P e Q obedece a 2y igual a x mais 1. No ponto P, a abscissa é o quadrado do ordenado. Então eu posso representar o ponto P assim, ó, y quadrado e y. Já no ponto Q, a ordenada é igual ao quadrado da abscissa. Então eu posso representá-la assim, ó, x e x2. Tudo passa pela representação correta. Se eu representar corretamente o ponto, eu mato o exercício. Tá, calculando o P. Como? Bom, eles obedecem a essa propriedade aqui. Só que no caso, no ponto P, a abscissa é y2. Então vai ficar 2y igual a y2 mais 1. Manipulando aqui vai dar essa equaçãozinha de segundo grau, cuja raiz é velha conhecida, raiz é 1. Então está aqui já o primeiro ponto que eu preciso. Ponto P, 1, né? O quadrado de 1 é 1. Então, ponto P, 1. O ponto Q é um raciocínio semelhante. 2y é igual a x mais 1. Só quem é y no ponto Q é x2. Então vai ficar 2x2 igual a x mais 1. Passa para cá, organizou a equação de segundo grau. Delta é 9. Vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre 4. 1 mais 3 sobre 4 dá 1. 1 menos 3 sobre 4 dá menos 2 quartos. 1 não convém porque ele diz claramente no início do exercício que os pontos são distintos. Então, o 1 não seria distinto, seria coincidente. Então, no caso do ponto Q, a abscissa é menos 1 sobre 2, já simplificando. Quadrado de menos 1 sobre 2 é 1 sobre 4. Então está aqui o ponto Q, ó. Menos 1 sobre 2 e 1 sobre 4. Logo, distância de PQ é só fazer para matar o exercício. 1 mais 1 meio ao quadrado, 1 menos 1 quarto ao quadrado. Fez aqui as continhas. Dá 3 raiz de 5 sobre 4. Perfeito, senhores? Terceiro e último exercício, que caiu no nosso teste, dizia assim: no plano R2, considere 3 pontos colineares. Aí já fugiu um pouco de distância, já partiu para a razão de seção de segmento. Ponto A é menos 1, 7, ponto B 11, menos 8, ponto C 3y. Escondeu aqui a ordenada de C. Calcule a soma algébrica da razão ABBC com o valor numérico de y. Como é que eu faço isso? Talvez fosse mais fácil esse, eu acho.
Razão A, B, B, C, eu ensinei para você que se obtém assim, né? É B menos A, é B menos A sobre C menos B. Eu sei que B é 11 menos 8, eu sei que A é menos 1,7, eu sei que C é 3Y. Então aqui eu organizei tudo, ficou assim, 11 menos 8, menos 1,7, isso aqui vai dar 12 menos 15. Aqui 3y menos 11 menos 8 vai dar menos 8 e y mais 8. Ah, já dá para obter a razão? Claro, eu disse para você que sendo os pontos colineares, tanto pode obter a razão pela abscissa quanto pela ordenada. Então está aqui, ó, a razão é 12 sobre menos 8, simplificando, menos 3 sobre 2. Tá, e como é que eu faço agora para conseguir o y? Bom, os pontos são colineares, então eles estão aqui na mesma razão. Então é só fazer menos 15 está para y mais 8, assim como menos 3 está para 2. Fazendo aqui as continhas, já botei positivo tudo, né? Porque é negativo, negativo. Vai ficar 3y mais 8 igual a 30. 3y mais 24 igual a 30, 3y igual a 6 e y igual a 2. Ele quer a soma algébrica da razão com o valor de y. Resposta 1 sobre 2. Pronto, senhores. Foram essas três questões que eu apresentei para o primeiro teste de 2022. Para finalizar a aula de hoje, eu já quero fazer uma pequena introdução para os próximos assuntos. Esse assunto ele não faz parte da geometria analítica, mas eu preciso disso na geometria analítica. Então, como eu sei que ainda não deve ter dado tempo de chegar até o cálculo de determinante, que venha só após o término do assunto matriz dado pela tenente, eu vou ensinar aqui muito poucas pretensões, só o necessário para a geometria analítica, o cálculo de um determinante 2×2 e de um determinante 3×3. Determinante de matrizes quadradas, tá? Então, parte do pressuposto que a matriz é quadrada. No caso da 2×2, seria uma matriz como essa aqui, ó, A1, 1,2, A2, 1, A2, 2. O determinante é representado por esse delta, igual o delta da fórmula de Bhaskara. Para você obter o determinante de uma matriz 2×2 é facílimo. É a diagonal principal, produto dos elementos, menos a diagonal secundária, produto dos elementos. Em outras palavras, é A1 vezes A2,2 menos A1,2 vezes A2,1. Exemplo, olha essa matriz 2×2 aqui, 3, 5, 1 e menos 4. Para achar o determinante, é só fazer 3 vezes menos 4, menos 5 vezes 1. 3 vezes menos 4 é menos 12. 5 vezes 1 é menos 5, menos 12 com menos 5, o determinante é igual a menos 17. Tá certo? Então, 2×2, sempre isso, diagonal principal menos a diagonal secundária, entendendo-se que quando eu falo diagonal principal, é o produto dos seus elementos. Idem para a diagonal secundária. Agora, a matriz 3×3, que é a que de fato me interessa na geometria analítica, a gente usa um método chamado regra de Sarros. Repare, eu vou te dar a matriz será dada por 3 linhas e 3 colunas, matriz quadrada de terceira ordem. Como é que então o procedimento? É simples, ó. A gente repete as duas primeiras colunas aqui à direita e depois efetua todos esses produtos que você está vendo aqui, ó. Diagonal principal e paralelas, então são 3 cálculos para serem feitos aqui nesse sentido, e a mesma coisa para as secundárias, diagonal secundária e suas respectivas paralelas, sendo que na diagonal secundária você muda o sinal do que você encontrar como produto. Mudar sinal, não é botar negativo não, esse sinal de menos aqui está indicando que você precisa mudar o sinal. Feita a soma algébrica disso tudo, você vai encontrar o determinante. Tá certo, senhores? Então vamos lá. Um exemplo aqui que eu vou fazer junto com vocês. Primeira providência, vamos repetir, como falei, as duas primeiras colunas aqui na direita.
Então vai ficar assim, ó. Tá? Então 5 menos 1, 4, 1, 3 e menos 5. Em seguida, senhores, eu vou efetuar os produtos da diagonal principal, ó, diagonal principal. Quanto é que dá esse produto aqui? 0. E esse aqui? Menos 8. E esse aqui? 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes menos 5, 10. Tudo bem? Diagonal principal e paralelas. Então obtive 0, menos 8, 10. Agora, para o lado de cá, a diagonal secundária, só que tomando cuidado de mudar o sinal encontrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 24. Aqui. 5 vezes menos 2, menos 10. Vezes menos 5, dá menos 50. Perdão, dá mais 50. Trocando o sinal, menos 50. Ó, de novo. 5 vezes 2, negativo, dá menos 10. Menos 10 vezes menos 5, dá mais 50. Mudando o sinal, menos 50. E finalmente, 1 vezes menos 1 vezes 0. 0 não tem sinal, né? Então ficou 0 mesmo. O determinante será a soma algébrica disso tudo. Soma algébrica vai dar menos 74, menos 82 mais 10. Resposta, menos 72, certo? Ó, 24, 74 com 8, 82 negativo, 10 positivo. Isso aqui vai dar menos 72.